Olá para você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar. Hoje o papo vai ser sobre o filme Vestígios do Dia, de 1993. Você que me acompanha há algum tempo já sabe que o primeiro vídeo análise aqui do canal do Meu Tio Oscar foi sobre o filme A Primeira Noite de um Homem, do ano de 1967, dirigido por Mike Nichols. Com o passar das décadas ele continuou trabalhando, continuou dirigindo filmes e a princípio era o diretor escalado para esse trabalho que a gente está analisando agora. No entanto, no final das contas ele acabou assumindo a função de produtor, uma vez que a Columbia não concordou em arcar com o orçamento original, que era de 26 milhões de dólares pela obra. When did you last see the world, Stevens? Tell me. Well, in the past, the world always used to come to this house, in a manner of speaking, if I may say so, sir. You may say so. Well, why don't you take off when I'm in London next week? I'll tell you what. You can take the car. Take the Daimler. Good Lord, sir, I couldn't possibly. You and that Daimler belong together, Stevens. You're made for each other. Well, that's most kind of you, I must say, sir. Most kind. O roteiro desse filme foi adaptado de um best-seller de mesmo título, lançado alguns anos antes com muito sucesso de público pelo escritor japonês Kazuo Ishiguro. E mesmo com esse pedigree todo, o motivo que levou o estúdio a declinar desse orçamento inicial foi a desconfiança na viabilidade econômica em função do tom da narrativa. De fato, esse é um trabalho que não é de fácil assimilação por qualquer tipo de público. A temática também não é das mais claras, e a própria linguagem cinematográfica é mais contida. Então aquelas plateias que estão mais acostumadas ao cinemão comercial podem achar um pouco estranho, um pouco parado. My lord, it's regarding the under-butler and the housekeeper who ran off together last month. Yeah. Bad business. How are you managing? I believe I found two first-rate replacements, sir. Miss Kenton, a young woman with excellent references, very pleasing demeanour, appears to be very able, and a man with considerable experience of butlering, sir. Now of a certain age and happy to take on the post of under-butler. Name? Stevens, sir. Stevens? Yes, sir. That's your name. This is my father, sir. A história é completamente centrada no personagem Stevens, um mordomo de alta classe que trabalha há muitos anos em um castelo inglês. Sua vida é completamente devotada ao seu emprego, que ele executa com o mais alto nível de perfeição. Existe toda uma metodologia própria e interna, que acaba estabelecendo um rigor seguido não só por ele, como por todos os empregados que estão subordinados a ele naquele castelo. I happened to be walking past the kitchen yesterday morning, and I heard you calling to someone named William. May I ask who it was you were addressing by that name? Why, Mr. Stevens, I should think I was addressing your father. Oh. There are no other Williams in this house, I take it? True. May I ask you in future, Miss Kenton, to address my father as Mr. Stevens? If you are speaking of him to a third party, you may wish to call him Mr. Stevens Sr. to distinguish him from myself. A grande questão do filme, o grande assunto que pode se extrair a partir dessa história é que essa devoção toda, esse perfeccionismo todo dele acaba anulando-o como pessoa. E aí são pelo menos 3 níveis de reflexão que a gente pode extrair dessa narrativa. Primeiro, o próprio fato dele raramente sair do seu próprio local de trabalho. Com isso, ele acaba não conhecendo nada além daqueles cômodos que ele frequenta dia e noite. Ele não sabe realmente como funciona o mundo, como está organizada a sociedade, como é que as pessoas se relacionam. Sua vida acaba sendo um eterno entra e sai de cômodos, onde ele repete tarefas à exaustão. Isso acaba nos levando ao segundo ponto de reflexão, que é o fato dele não ser um agente ativo da sociedade. Ele não consegue ter uma leitura apropriada de praticamente nenhum tema que fuja ali do seu mundo, incluindo questões importantíssimas sobre política e a própria sociedade. E é por isso, por exemplo, que quando o seu patrão demonstra alguma afeição ao nazismo, ele não tem qualquer tipo de reação. Mas talvez o aspecto mais cruel da situação na qual ele se encontra se dá pela repressão das próprias emoções. Pela sua característica psicológica, ele não se permite sequer o descanso. Imagine então os sentimentos, especialmente aqueles ligados a questões interpessoais. Uma passagem que deixa isso muito claro para o espectador logo no início do filme é a morte do seu próprio pai, que ele trata com uma frieza inacreditável.
My condolences, Stephen. It was a stroke, a severe stroke. He wouldn't have suffered much pain. Thank you for telling me. Doctor, there's a distinguished foreign gentleman in the billiard room in need of attention. Urgent? His feet. Narrativamente falando, um dos pontos mais interessantes do filme, que acaba sendo o seu clímax, é justamente o momento em que ele sai ali do local onde ele trabalha e permite ter um encontro pessoal com a ex-governanta Kenton, que trabalhou ali com ele algum tempo dentro do castelo. Essa personagem, inclusive, é muito importante uma vez que ela é a única válvula de acionamento de humanidade desse nosso personagem. Por incrível que pareça, os momentos onde eles estão ali juntos, conversando, são os mais quentes do filme. É onde a gente vê que o nosso personagem está tentando sair daquela prisão constante onde ele se encontra. Uma prisão que nem mesmo ele consegue distinguir mais, tanto tempo que ele ficou naquela situação. E tudo isso acaba abrindo um debate muito interessante desse filme, porque a partir desse personagem a gente consegue questionar vários valores que estão aí no dia a dia, não só da nossa sociedade como do mundo todo. Por exemplo, a massificação do trabalho, a maneira como as pessoas ficam aprisionadas dentro dos seus próprios mundos e não se abrem para o novo. A falta de real humanidade no planeta que considere as pessoas como agentes sociais relevantes. A completa nulidade da mão de obra braçal, que serve aí como uma mera peça dentro de uma engrenagem imensa. A divisão da sociedade em diversos grupos sociais e a hierarquização dessas classes sociais. Isso fica muito mais explícito nesse caso, uma vez que a história se passa entre as décadas de 1930 e 1950 na Inglaterra. Um país famoso por suas linhagens nobres há muito tempo. One moment, darling. Can I have another question to put to our good man here? My good fellow, do you share our opinion that Monsieur de Lardier's recent speech on the situation in North Africa was simply a ruse to scupper the nationalist fringe of his own domestic party? I'm sorry, sir. I'm unable to be of assistance in any of these matters. You see, gentlemen, our good man here is unable to assist us in these matters. And yet, we still go along with the notion that this nation's decisions be left in the hands of our good man here and a few millions like him. E quem traz tudo isso pra gente é o ator Anthony Hopkins, que nessa altura da carreira já tinha sido premiado com um Oscar pelo filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Aqui ele aparece novamente indicado e numa interpretação sem nenhum vacilo. Todas essas emoções introjetadas podem ser vistas aí ao longo das cenas pelo filme todo. Como principal papel feminino da história, a gente tem a atriz Emma Thompson, que inclusive também está presente no filme Em Nome do Pai, que a gente já analisou aqui no canal, e que nesse caso teve o desafio de extrair essa humanidade de um personagem completamente fechado dentro de si. Ela é realmente esse elemento de calor dentro de um filme com poucos personagens, e essencial para a condução da história e para os pontos de virada do roteiro. Alguns outros nomes chegaram a ser cogitados na época para ocupar esse papel, como por exemplo Glenn Close e Meryl Streep, mas felizmente o nome de Emma Thompson prevaleceu. A gente ainda tem a participação de alguns outros atores de forma bem breve, mas muito interessante, como por exemplo Christopher Reeve, o eterno super-homem antes do acidente que acabou deixando ele tetraplégico. Por outro lado, e no início da sua carreira, uma pequena participação do ator Hugh Grant. De qualquer maneira, o importante é apontar que as atuações são essenciais para a condução desse filme. São elas que acabam montando essa narrativa poderosa que o espectador tem contato. E nesse ponto, todos os atores escalados estão muito bem. Cada um consegue ser muito fiel à construção do seu próprio personagem e entrega exatamente o necessário para que o filme tenha toda a importância e a qualidade que ele merece. I have something to tell you. My friend, the man I'm going to meet tonight, you know him, Mr. Ben. Oh, yes, Mr. Ben, of course, yes. He has asked me to marry him.
I am thinking about it. I see. He's moving back to the West Country next month. I'm still thinking about it. I thought you should be informed of the situation. A direção desse trabalho acabou ficando a cargo de James Ivory, que acabou conquistando inclusive a sua terceira indicação ao Oscar de melhor diretor. As duas primeiras foram pelos filmes Uma Janela para o Amor, de 1985, e Retorno a Howard's End, de 1992. Talvez alguns de vocês se lembrem, ele se tornaria anos depois o vencedor de um Oscar competitivo mais idoso da história da academia, já que ele recebeu uma estatueta em 2017 pelo roteiro adaptado do filme Me Chame Pelo Seu Nome, e que inclusive a gente já tem análise aqui dentro do canal. Mas voltando aqui ao trabalho, eu diria que essa é uma direção classuda, correta, bastante acertada, meticulosamente bem planejada. Não é o aspecto que mais se destaca na produção, mas ele está cirurgicamente bem colocado para fazer com que o roteiro exprima exatamente aquilo que é desejado. Me agrada bastante, por exemplo, o intercalamento de planos, que, se bem feito, evita o cansaço visual do espectador. Nesse caso, ele consegue colocar planos e contraplanos de diversos ângulos diferentes ao longo das sequências, optando por câmeras mais ou menos abertas de acordo com a necessidade. Algo que tem que ser muito bem pensado antes mesmo do início das gravações. I was his butler. I was there to serve him, not to agree or disagree. You trusted him? Yes, I did, completely. But at the end of his life, his lordship himself admitted that he'd been mistaken, that he'd been too gullible and had let himself be taken in. I see. Yes. Well, thank you, sir. You've been most kind. Thank you. Também não posso deixar de citar o excelente desenho de produção desse filme. Toda a reconstituição daquele espaço, com direção de arte, cenografia, figurinos, tá tudo entregue na mais alta qualidade. Isso confere ao trabalho uma qualidade visual que pode ser conferida em qualquer momento. Vestígios do Dia, enfim, é um filme introvertido, assim como o seu protagonista. Ainda que seja uma narrativa que pode não agradar a qualquer tipo de plateia, é um trabalho essencial para que você, como espectador, reflita sobre a função de cada um de nós dentro desse contexto social, não só da nossa sociedade local, como internacional. Assistir a esse filme é refletir sobre o nosso próprio papel no mundo, hoje e sempre. You don't like to have pretty girls on the staff, I've noticed. Might it be that our Mr. Stevens fears distraction? Can it be that our Mr. Stevens is flesh and blood after all and cannot trust himself? You know what I'm doing, Miss Kenton? I'm placing my thoughts elsewhere while you chatter away. Then why is that guilty smile still on your face? Oh, it's not a guilty smile. Simply amused by the sheer nonsense you sometimes talk. It is a guilty smile. You can hardly bear to look at her. That's why you didn't want to take her on. She was too pretty. Well, you must be right, Miss Kenton. Always are. E você aí que já assistiu o filme, teve a mesma sensação que eu? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo para deixar o seu comentário, sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não deixe de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. É muito importante para a gente. Seguimos aqui então com a lista dos indicados pela Academia na categoria principal do ano de 1993 e a próxima sessão vai ser um dos maiores filmes daquele ano. Dirigido por ninguém menos do que Steven Spielberg, A Lista de Schindler. Filmaço, e eu te espero aqui.